Caso das joias. Polícia Federal faz buscas e apreende celular de ex-assessor de Jair Bolsonaro. Defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, descarta a delação premiada sobre atos golpistas de janeiro. Justiça condena acusados de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Governo lança novo programa de escolas em tempo integral. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. Um ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, no caso das joias sauditas. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca nesta sexta-feira, na casa de Marcelo da Silva Vieira, ex-funcionário do setor do Palácio do Planalto, responsável pelos acervos presidenciais. Deflagrada no Rio de Janeiro, a ação policial ocorre no âmbito do inquérito que apura o caso das joias presenteadas por autoridades sauditas à ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Os artigos avaliados inicialmente em cerca de 16 milhões e 500 mil reais foram trazidos para o Brasil na bagagem de um ex-assessor do então ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Foi em outubro de 2021, por ocasião da viagem a serviço ao país do Oriente Médio. As joias foram retidas por auditores da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos e, posteriormente, houve toda uma mobilização da presidência e outros setores do governo passado para tentar liberá-las. A defesa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou que uma falha técnica impediu o acesso da Polícia Federal ao celular do político. Torres é investigado por suposta omissão nos atos golpistas que ocorreram no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. O advogado Elmar Novak, que representa o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, disse que uma falha técnica impossibilitou o acesso da Polícia Federal ao celular do ex-ministro da Justiça. Novak também descartou a possibilidade de um acordo de delação premiada. Ele também nega que a detenção de quase 4 meses tenha sido uma maneira de forçar um eventual acordo. No fim do mês de abril, Torres se colocou à disposição do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para a realização de uma perícia nos equipamentos. No entanto, investigadores da Polícia Federal não conseguiram acessar as informações. Segundo a defesa, Torres estava com dificuldade cognitiva e sofria de lapsos de memória, e por essa razão poderia ter fornecido senhas erradas à PF. Em decisão recente, Moraes concedeu liberdade provisória a Anderson Torres mediante algumas imposições. Para permitir a soltura do ex-secretário, o ministro do STF determinou medidas cautelares, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica para assegurar que o ex-ministro de Jair Bolsonaro não deixe o Distrito Federal, além do bloqueio de seu passaporte. No documento oficial, Moraes ainda acrescentou que a manutenção da prisão não mais se revela adequada, podendo ser substituída por medidas alternativas. Torres estava preso desde o dia 14 de janeiro por suspeita de omissão nos atos antidemocráticos contra as sedes dos três poderes em Brasília. Na ocasião, ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a soltura de Anderson Torres não alivia a pressão sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, o ex-ministro Anderson Torres, com tornozeleira e algumas medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, encontra-se na sua residência, no Jardim Botânico da cidade de Brasília. Muita gente entendeu que o prolongamento da prisão... O Torres foi preso no dia 14 de janeiro. É uma prisão preventiva que esticou por 4, 5 meses. Na realidade, tem muita gente que achava que o Alexandre de Moraes estava fazendo isso para tentar obter a delação premiada de Torres. Se estava ou não, ela não aconteceu. Mas agora tem um ruído. O tenente-coronel Mauro Cid, que se encontra preso, ele trocou o seu advogado. Ele contratou um escritório de advocacia em Brasília
especializado em delação premiada. Mas as pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro e ao mesmo tenente-coronel Mauro Cid dizem que não, que ele vai assumir as responsabilidades. Evidentemente que se o tenente-coronel Mauro Cid assumir as suas responsabilidades, ele vai estar sujeito a muitas penas, porque ele é uma espécie de elo de ligação entre várias ações que estão sendo investigadas agora. A principal delas é o negócio das joias da Arábia Saudita e de Dubai. E também tem o caso que recentemente surgiu, que é o caso das vacinas. Ele era o homem de absoluta confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro e teve uma carreira meteórica no Exército. Dizem muitos que por influência de Bolsonaro. Não, ele foi o primeiro colocado da sua turma em Agulhas Negras e foi um militar extremamente brilhante durante a sua carreira militar, por isso que muito jovem ele chegou a tenente-coronel. A única coisa o único ruído é que quando o Bolsonaro o indicou para o comando de um batalhão em Brasília, que não foi, que o ministro da Guerra aceitou, depois o ministro da Guerra saiu, depois não aconteceu, é que aí seria um atalho para ele chegar a general ainda muito jovem. Portanto, agora as atenções se voltam para a continuidade da prisão preventiva do tenente-coronel Mauro Cid e dos telefones que foram apreendidos. 2 bolsonaristas foram condenados por tentar explodir um caminhão nas cercanias do aeroporto de Brasília. O crime ocorreu em 24 de dezembro do ano passado. 2 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusados de tentar explodir um caminhão nas proximidades do aeroporto de Brasília na véspera do Natal, foram condenados em primeira instância pela Justiça do Distrito Federal. Jorge Washington de Oliveira Souza recebeu pena de 9 anos e 4 meses de prisão. E Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 5 anos e 4 meses. Os 2 estão presos, mas ainda poderão recorrer. Os crimes imputados aos 2 são expor o perigo à vida ou patrimônio mediante colocação de dinamite ou substância análoga e causar incêndio em depósito de combustível. Jorge Washington também recebeu a pena por porte ilegal de arma de fogo e artefato explosivo. A sentença do juiz Oswaldo Tovani afirma que o crime foi premeditado e que os 2 confessaram. Também afirma que os 2 condenados se conheceram no acampamento de apoiadores de Bolsonaro, montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A bomba foi desarmada após o motorista do caminhão perceber a colocação do artefato no veículo e comunicar às autoridades. O ex-secretário de Cultura, deputado Mário Frias, xingou e derrubou o celular do jornalista Guga Noblat durante uma audiência na Câmara. O deputado federal e ex-secretário especial de Cultura, Mário Frias, do PL paulista, foi filmado xingando e batendo no celular do jornalista Guga Noblat durante a audiência na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. No vídeo, Frias parece dizer algo a Noblat e, em seguida, bate no celular que filmava a cena. Deputado, o senhor me chamou de anão e tomou meu celular. Ele que tomou meu celular, me chamou de anão de graça, eu nem tinha falado. O deputado tá nervosinho, Mário Frias, por quê? Fica mais frio. Nesta sexta, o jornalista falou sobre a agressão. O motivo eu não tenho certeza ainda. O que aconteceu lá foi que eu estava em pé, parado, esperando começar a comissão, quando de repente aparece na minha frente Mário Frias olhando no meu olho, com aquela carinha de quem estava com raivinha, querendo briga. Eu olhei na cara dele, ele começou a me chamar de anão. Você é um anão, eu sabia que você era um anão, apontando o dedo quase na minha cara. E aí eu virei para ele e falei, ô deputado, se for para me ofender, pelo menos me avisa antes para eu poder filmar. Foi a hora que eu puxei o celular e comecei a gravar. Ele me chama de anão de novo e arranca o celular da minha mão. Mário Frias não se pronunciou até o fechamento desta reportagem.
E a seguir, governo lança programa de escolas em tempo integral com investimentos de 4 bilhões de reais. Presidente Lula assina decreto que regulamenta a lei Paulo Gustavo. O RB Notícias volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.